Olá, há cerca de um ano foi criada a Comissão Nacional da Verdade. O objetivo do grupo é apurar graves violações dos direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988 e que não foram reconhecidas pela história brasileira. Em uma Comissão da Verdade, diferente do que acontece em um tribunal de justiça, não existe um julgamento. Além disso, o foco não está no acusado, e sim na vítima de um crime. A experiência de outros países mostra que esse trabalho muitas vezes abre portas para a condenação dos acusados e até mesmo para a alteração de leis, como a lei da anistia. A Expressão Nacional de hoje quer saber para que direção aponta a Comissão Nacional da Verdade brasileira. O que esperar do relatório que deve ser apresentado daqui a um ano? Estão aqui conosco o deputado Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais. Ele é um dos fundadores da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, que foi presidente da Subcomissão da Verdade da Câmara. O presidente do Clube Naval, vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral, e o ex-procurador-geral da República, integrante da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles. Senhores, senhora, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, no nosso debate. Eu gostaria de começar com o integrante da Comissão Nacional da Verdade, o ex-procurador Cláudio Fonteles. O doutor Cláudio Fonteles esteve aqui na Câmara há um tempo, uma das maiores especialistas no tema da dignidade humana e da humilhação, a pesquisadora norueguesa Evelyn Linder. Ela chamou a atenção para o perigo de duas situações extremas, em situações como essa que se discute o que aconteceu na história, né? A primeira seria ignorar os crimes cometidos e a segunda, na outra ponta, seria o vício da vitimização. O que a Comissão Nacional da Verdade está fazendo para evitar que se chegue a uma situação, um desses dois extremos? Obedecer estritamente aos termos legais, não é? A democracia se assenta no respeito à lei. E a lei que nos criou é caríssima e nos deu esses objetivos. Dois, quais são? O primeiro, você fazer a reconstrução histórica desse período que nós vivemos com uma ênfase mais clara no momento de 64 a 85, que é quando se consolida em território brasileiro o chamado Estado Ditatorial Militar. Então aí nós vamos nos deter no quê? Em examinar pontualmente as graves violações dos direitos da pessoa humana. Mas não fica só nisso. Há que se ver também toda uma concepção de Estado Ditatorial Militar. Para quê? Para que nunca mais em solo brasileiro nós tenhamos brasileiras e brasileiros das gerações presentes e das gerações futuras a experiência desse Estado Ditatorial Militar. Nós, e não faz tanto tempo assim, nós afastamos um presidente da República sem precisarmos recorrer à violência e às Forças Armadas. Numa democracia recém-instalada. Sim, sim, que não tem essa missão constitucional. Depois podemos até aprofundar isso. E o fizemos à luz da nossa Constituição, que tem um instrumento fundamental para isso, que é o impeachment. Não é? É isso que nós brasileiros precisamos desenvolver e notabilizarmos no mundo como uma civilização da democracia. E nós temos, então, esse trabalho bonito de abrirmos para o debate amplo, para que as pessoas conheçam, as gerações novas conheçam. É conhecendo que você sedimenta um compromisso. Então, esse é o sentido da lei que esse parlamento aqui votou, e, a meu juízo, votou bem. Debateu-se amplamente, não é? É exatamente isso. Quer dizer, não só o esclarecimento histórico, mas também algo de prospectivo, mas que já é vivenciado, que é que o Brasil se notabilize no concerto das nações como uma nação autenticamente democrática. Que as nossas divergências aconteçam, vão acontecer, isso é inerente ao ser humano, mas sejam resolvidas em torno à mesa. Não é? E não por soluções de violência, por soluções de arbítrio, isso é inconciliável. Ok. Eu gostaria de ouvir o vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral, que é presidente do Clube Naval, exatamente em relação a esse mesmo aspecto. O que o senhor acha que precisa acontecer para evitar que a Comissão Nacional da Verdade fique em um dos pontos extremos? Ou ignorar o que aconteceu durante os períodos de exceção, ou vitimizar, fazer uma vitimização das pessoas que foram vítimas disso, né? Exacerbar a vitimização, digamos assim. É um prazer muito grande, nós podemos aqui na parte militar, podemos falar alguma coisa, eu já estou na reserva e acho que é uma oportunidade, embora os senhores vejam que nós somos minoria aqui, eu digo eu, né? Mas eu ouvi agora
o nosso Cláudio Fonteles falar, por exemplo, neste caso, que acho que realmente era melhor uma saída do Collor como foi, né? Um impeachment, mas se tivesse ouvido naquela época, uma comparação rápida com o Jango, naquela época, se ele tivesse saído, visto que não tinha o apoio do Congresso, porque ele já estava com as elites, já estava com a igreja, a classe média, vários, não todos os setores, mas muitos setores da sociedade, se tivesse havido a mesma coisa naquela época, talvez nós não tivéssemos passado por tudo isso desagradável que passamos desde da fuga ou da retirada do Jango, que, aliás, achei até bom que ele tivesse saído para evitar uma coisa muito mais séria, né? Uma guerra civil no nosso país. Deputado Luiz Erundina, a comissão daqui a um ano deve apresentar o seu relatório, a menos que haja alguma prorrogação. Já houve, doutor Cláudio Fonteles? Não, nem parte da gente, seria o parlamento. Então, deve apresentar daqui a um ano o seu relatório final. O que a senhora imagina que seja, avalia que seja um trabalho considerado bem-sucedido feito por essa comissão? O que a senhora espera como bem-sucedido? Primeiro, tem que ser acompanhado, né, pela sociedade civil organizada. Que eu acho que deixar para apresentar um relatório daqui a um ano, portanto, depois de 2 anos de trabalho, eu acho que, inclusive, deixa de acumular apoio político, apoio social, participação cidadã, para que a comissão possa ir além dos limites da lei. Tudo bem, a lei estabelece limites, mas a política é que define esses limites para mais ou para menos. Então, eu acho que se houvesse mais transparência, por exemplo, relatórios parciais, viu, doutor Cláudio? Em vez de deixar no final um relatório, se pudesse, primeiro as audiências, as oitivas, a não ser um ou outro caso, a juízo dos conselheiros, que precisasse ter um certo sigilo, mas eu acho que a regra, a meu ver, deveriam ser oitivas e audiências públicas e testemunhos públicos acompanhados pela sociedade, até usando os meios da mídia eletrônica, para que a sociedade fosse acompanhando, fosse conhecendo essa verdade, fosse recuperando a memória e projetar o passo seguinte, que não pode ficar apenas, por mais completo, por mais profundo e amplo que seja esse relatório, é insuficiente para dar conta do que é a responsabilidade do Estado brasileiro e da sociedade civil brasileira, do ponto de vista até de passar a história recente do país a limpo, para, de fato, completar o processo de redemocratização. E reparar a dor, o sofrimento, que ainda está muito vivo na vida das vítimas, dos familiares, dos que sobreviveram, os que resistiram e sobreviveram. Então, precisa ir muito além do que ter dados, informações organizada num relatório. Isso é muito pouco e não pode essa verdade ser exposta apenas num relatório daqui a um ano, recuperando aquele um ano que foi já levantado isso. Precisaria acompanhar passo a passo e a sociedade poder, inclusive, contribuir como já tem contribuído. Eu acho que a Comissão da Verdade começou há muitos anos atrás, quando os familiares, com a ajuda dos órgãos do governo, governos democráticos, que trouxeram muita coisa que, inclusive, está sendo ponto de partida para a busca da verdade e resgate da memória pela própria Comissão Nacional da Verdade. Deputado Nilmário Miranda, o senhor que tem uma forte militância na área de direitos humanos e que foi preso político por 3 anos, é isso? Mais um pouquinho. O que o senhor avalia que pode ser considerado como um trabalho bem-sucedido? O que o senhor espera como um trabalho bem-sucedido da Comissão Nacional da Verdade daqui a um ano? Eu vou na mesma linha da deputada Erundina e do doutor Cláudio Fonteles. Acho que o objetivo da comissão é produzir um relatório. E, como disse a deputada Erundina, está tendo muito apoio da sociedade. Eu mesmo sou membro de uma Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas. Tem comissões estaduais, legislativas, do Executivo, tem comissões de universidades. Tem aqui na Câmara? Tem na Câmara. Tudo isso, produzir, trazer à tona o conjunto de violações. E esse relatório contém tudo isso. Não se ater ao aspecto mais grave, que foram as mortes, as execuções, os assassinatos e o desaparecimento. Inclua também
Outras formas, por exemplo, os crimes contra a liberdade de expressão foram muitos. Contra jornalistas e contra meios de... Os próprios militares, né? Houve, para ter a ditadura, pelo menos 6 mil militares foram expulsos das Forças Armadas, ou foram afastados, e que requereram a comissão da anistia. Agora, pode ter sido mais, mas pelo menos 6 mil requereram. Mas setor civil, quer dizer, trabalhadores, 1.300 sindicatos sofreram intervenção, centenas de estudantes foram proibidos de estudar, tudo tem que aparecer, sabe? Porque é isso que interessa. O que mais interessa é isso, é o conjunto da verdade, para que as novas geração presente e as próximas saibam os males de uma ditadura e valorizem a importância de uma democracia, né, que todos, inclusive as Forças Armadas, se adaptaram, estão vendo uma fase ótima, né, com o país está super feliz com suas Forças Armadas, né, porque elas se comportaram admiravelmente bem no impeachment, um momento crítico, né? Tivemos outros momentos críticos e elas leais à Constituição, leais à legalidade. É isso que é o Brasil que a gente quer, nós todos sonhamos. E eu acho, sabe, aqui, respondendo aqui a deputada Undina, a gente, claro, mas a gente tem feito um esforço. Nós temos ido a vários estados da federação, né? Eu mesmo fui a vários, Pará, Rio Grande do Sul, vou agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós tivemos na Uni também, incentivando essa criação de comitês e comissões, para justamente, né, o que eu tenho falado, é que nós temos que criar uma grande rede permanente protetiva da democracia. Então a comissão tem ido, os seus comissionados têm ido fazer isso. Eu mesmo abri no nosso site, né, e aqui já vai um comercial para o telespectador, né, se chegar lá, para todos, www.cnv.gov.br, eu já escrevi mais de 100 páginas, né, em 2 grandes mundos. Um é a estruturação do Estado ditatorial militar, né, como ele se organizou, como ele se estruturou, né, e todas as suas mazelas. E outros casos pontuais de vítimas, né, que sofreram essa ação. E isso, só um instantinho, só para terminar, e isso, deputada, com base, porque a responsabilidade é grave do que se escreve, mas isso com base também, Almirante, com a documentação produzida pelos próprios serviços de informações, como o CIS, o CENIMAR, o CIE, quer dizer, o que eu estou falando não está saindo da minha cabeça. O que eu estou falando, já lhe entrego a palavra, eu estou falando exatamente toda uma avaliação daquele material que era então secreto, ultra secreto, reservado e confidencial, que hoje nós temos acesso. Então aí a gente pode clarear para que as pessoas compreendam e conheçam. Por favor. Isso tudo que está dito até agora, deputada, foi dito aqui, o doutor Nilmário, eu concordo que seja feita uma completa investigação de tudo. O que nós, militares, nos queixamos, e o senhor sabe disso já, doutor Cláudio, nós já falamos à exaustão isso, é preciso que seja ouvido todos os lados dessa confusão. Foi um período muito desagradável, todos nós sabemos, mas nós não ficamos satisfeitos enquanto tudo não for ouvido. Eu acho, de uma maneira geral, que as gerações atuais, aqueles que não viveram 64 e nas Forças Armadas, é a maioria. Sim. O próprio comandante da Marinha era um cadete, aspirante de colégio naval, aluno do colégio naval. Então vai muito longe. Eu era um capitão-tenente na Marinha, né? Então o que acontece? As Forças Armadas não participaram. Hoje, não sabem nem o que é isso. Não, e tem que separar a instituição... E elas estão sendo pichadas pela opinião pública. Agora, existe uma expectativa... Mas é isso. Cláudio, olha, eu acho que...